Imagine uma mulher de 45 anos, sozinha em São Paulo, sentindo o vazio como um buraco no peito, e de repente um rapaz jovem aparece e vira tudo de cabeça para baixo. Mas o que começa como uma faísca inocente se transforma em um furacão de segredos proibidos. Maria era assim, uma gerente de uma pequena empresa de moda no centro da cidade, daqueles lugares onde o barulho do trânsito nunca para. Mas dentro dela, o silêncio era ensurdecedor. Ela acordava cedo todos os dias, preparava o café da manhã para a filha adolescente, Sofia, e saía para o trabalho com um sorriso forçado no rosto. O marido, Carlos, estava longe, trabalhando como engenheiro em projetos na Europa. Fazia mais de 2 anos que ele viajava, prometendo voltar logo, mas as promessas se esticavam como elásticos velhos, prontos para romper. A vida de Maria era uma rotina cinzenta, como o céu poluído de São Paulo em dias de garoa fina. De manhã, ela chegava ao escritório, uma sala apertada no bairro da Liberdade, cheia de tecidos coloridos e manequins que pareciam mais vivos do que ela se sentia. Gerenciava uma equipe pequena, lidava com fornecedores que atrasavam entregas e tentava manter o negócio a float em meio à crise econômica que apertava o Brasil inteiro. À noite, voltava para o apartamento modesto em Pinheiros, cozinhava algo rápido, talvez um arroz com feijão simples, daqueles que lembravam a comida da mãe no interior, e sentava no sofá ao lado de Sofia, que ficava grudada no celular, trocando mensagens com amigos. Maria olhava para a filha e sentia uma pontada no coração, como se uma agulha fina furasse a alma. Sofia estava crescendo sem o pai por perto, e ela, Maria, se sentia culpada por não conseguir preencher esse vazio. O marido ligava de vez em quando, de Madrid ou Lisboa, dependendo do projeto. "Estou com saudades, amor. Logo volto", ele dizia, mas as chamadas eram curtas, interrompidas por reuniões ou jet lag. Maria respondia com um "eu também". Mas dentro dela, o amor se misturava com uma raiva surda, como um vulcão adormecido que podia explodir a qualquer momento. Aos 45, ela se olhava no espelho e via rugas que não estavam ali antes, o corpo mudando com o tempo, e se perguntava: será que ainda sou desejável? Será que a vida vai passar assim, vazia como uma rua deserta lá meia-noite? Ela tentava se distrair com aulas de ginástica no Parque Ibirapuera nos fins de semana, ou encontrando amigas para um café no shopping, mas nada preenchia o buraco. As noites eram as piores. Deitada na cama sozinha, o lençol frio como gelo, ela imaginava Carlos ao lado, mas a imagem se desfazia como fumaça. Foi nesse contexto que João apareceu. Ele veio do interior de Minas Gerais, um rapaz de 22 anos, magro mas forte, com olhos castanhos que pareciam carregar histórias de terra vermelha e trabalho duro. João tinha chegado a São Paulo há poucos meses, sonhando em estudar engenharia na USP, mas a realidade bateu forte. Sem dinheiro para a faculdade particular, ele precisava trabalhar. Viu o anúncio da vaga de auxiliar de manutenção na empresa de Maria, consertar máquinas de costura, carregar caixas de tecido, limpar o estoque. No dia da entrevista, ele apareceu vestindo uma camisa simples, jeans gasto, mas com um sorriso tímido que iluminava o rosto. "Eu sou bom com as mãos, senhora. Lá na roça consertava tudo", disse ele com sotaque mineiro arrastado que lembrava as festas juninas da infância de Maria. Ela o contratou na hora. Algo nele a tocou, talvez a determinação nos olhos, ou o jeito humilde que a fazia lembrar de si mesma quando jovem, chegando à cidade grande com sonhos no bolso. Nos primeiros dias, João era quieto, focado no trabalho. Ele arrumava as prateleiras, limpava o chão com capricho e às vezes ajudava as costureiras com pesos pesados. Maria observava de longe, notando os músculos definidos nos braços dele, forjados por anos de trabalho na lavoura. "Ele parece o Carlos quando éramos namorados", pensou ela uma vez, e o pensamento veio como um raio, deixando-a confusa. Carlos, jovem, era assim, forte, sonhador, com um fogo nos olhos que a fazia se sentir viva. Agora, distante,
Ele era só uma voz no telefone. A aproximação começou devagar, como uma chuva que molha a terra aos poucos. Um dia, Maria pediu que João a ajudasse a carregar uma caixa de amostras para o carro. Ele obedeceu e, enquanto colocavam as coisas no porta-malas, ele perguntou: "A senhora mora aqui em São Paulo há muito tempo? Eu tô perdido nessa loucura de cidade." Maria riu, uma risada genuína que não saía dela há meses. "Há 20 anos, João. No começo, é um caos, mas você se acostuma. Onde você mora?" Ele contou sobre o quarto alugado na favela da Zona Sul, dividindo com outros migrantes, comendo miojo todos os dias para economizar. Maria sentiu pena misturada com admiração. "Você é corajoso. Eu vim de Campinas, mas não foi tão duro assim." Daí em diante, as conversas se tornaram frequentes. Durante o almoço, ela o via comendo marmita no canto do estoque e se aproximava. "Quer um pedaço do meu pastel? Fiz em casa." João aceitava, grato, e contava histórias da família. A mãe viúva, os irmãos na roça, o sonho de mandar dinheiro para ajudar. Maria ouvia, sentindo o coração apertar como se fosse espremido por mãos invisíveis. "Eu também ajudo minha família. Meu marido está na Europa, trabalhando, mas a distância dói como uma ferida aberta." Pela primeira vez, ela se abriu, falando da solidão, das noites em que chorava baixinho para não acordar Sofia. João escutava, olhos fixos nela, e dizia: "A senhora é forte, Dona Maria, mais do que pensa." O que era admiração virou algo mais sutil, como um vento quente que sopra devagar. Um dia, após o expediente, chovia forte, daqueles temporais paulistanos que alagam tudo. Maria ofereceu carona. "Vem, João, te levo até o metrô. Não vai pegar resfriado." No carro, o cheiro de chuva misturado com o perfume dele, simples de sabonete, a deixou inquieta. Eles conversaram sobre tudo: futebol, ele torcia para o Cruzeiro, ela para o Corinthians; música, ele gostava de sertanejo, ela de MPB antiga; e sonhos. "Quero ser engenheiro, construir pontes que ligam as pessoas", disse ele. Maria sorriu. "Você vai conseguir. Eu acredito em você." Ao deixá-lo no metrô, ela sentiu um calor no peito, como se uma chama pequena acendesse após anos no escuro. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e expectativa. No trabalho, Maria se pegava olhando para João mais do que devia, notando o jeito como ele sorria para as colegas, ou como suava ao carregar pesos. "Ele é só um menino", pensava ela, mas o pensamento não convencia o coração, que batia mais forte perto dele. Uma tarde, ela o chamou na sala dela. "João, você precisa de um celular melhor para se comunicar com a família. Toma esse, era meu antigo." Ele hesitou. "Não posso aceitar, senhora." Mas ela insistiu. "É um presente. Você merece." Ao entregar, seus dedos se tocaram, e o toque foi como um choque elétrico, deixando-a trêmula. A solidão de Maria se tornava insuportável. Em casa, Sofia notava: "Mãe, você tá distraída. Tá tudo bem?" Maria mentia. "Tá sim, filha. Só cansada do trabalho." Mas à noite, sozinha, ela imaginava João, seu corpo jovem, sua energia, e se sentia culpada, como se traísse Carlos só com o pensamento. "O que está acontecendo comigo?" se perguntava, lágrimas rolando no travesseiro. Era como se o vazio dentro dela clamasse por algo novo, algo que a fizesse se sentir viva novamente. Finalmente veio o convite. Após um dia exaustivo, Maria disse: "João, que tal um café depois do trabalho, para conversarmos mais?" Ele aceitou, olhos brilhando. Foram a uma cafeteria simples na Avenida Paulista, cheia de gente apressada. Sentados à mesa, o vapor do café subindo, a conversa fluiu como um rio calmo. Ele falou da saudade da mãe, das noites frias em São Paulo. Ela contou da filha, da luta para manter o equilíbrio. "Às vezes sinto que a vida escorre pelas mãos, como areia", confessou ela, voz baixa. João pegou na mão dela por um segundo. "A senhora não está sozinha." O toque durou pouco, mas o ar ficou pesado, carregado de algo não dito,
como uma tempestade se aproximando no horizonte. Você já sentiu essa solidão que aperta o coração? Me conta nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva para não perder o que vem por aí. Naquela noite, de volta ao apartamento, Maria se deitou na cama, o peito batendo forte com uma mistura de excitação e medo, como se estivesse à beira de um abismo, pronta para pular. Na cama, o corpo de Maria ainda vibrava com o eco daquele toque breve na cafeteria, como se uma corrente elétrica tivesse percorrido suas veias e se instalado no fundo do estômago. Ela rolou para o lado, olhando o teto rachado do apartamento, e o medo se misturou à excitação em ondas que a deixavam sem fôlego. No dia seguinte, no escritório, tudo parecia igual. Pilhas de tecidos esperando aprovação, telefonemas de clientes impacientes, o zumbido constante das máquinas de costura. Mas quando João apareceu na porta da sala dela, carregando uma caixa de botões novos, o ar mudou. "Bom dia, Dona Maria. Trouxe isso do estoque", disse ele com aquele sotaque suave que a fazia imaginar colinas verdes de Minas. Ela sorriu, tentando manter a compostura. "Obrigada, João. Deixa aí no canto. Como foi sua noite?" Ele hesitou, coçando a cabeça. "Ah, normal. Pensei no que a senhora disse sobre sonhos. Lá em casa, na roça, a gente não tem muita chance. Minha mãe cuida de tudo sozinha desde que meu pai se foi. 3 irmãos menores, e eu aqui, mandando o que posso." Maria sentiu um aperto no peito, como se estivesse vendo um pedaço da própria juventude refletido nele, a luta para sair do nada, a esperança teimosa. "Senta um pouco", convidou ela, apontando a cadeira velha. "Me conta mais, eu ajudo no que der." João se sentou, olhos baixos, e desabafou. A vida dura na fazenda, colhendo café sob sol escaldante, sonhando com livros de engenharia que via na internet precária. Maria ouvia, sentindo-se como uma boia no oceano turbulento da vida dele, oferecendo conselhos práticos. "Você pode tentar bolsas de estudo. Eu conheço gente na USP." No final, ela pegou o celular antigo da gaveta. "Toma, para você falar melhor com sua família. Não é novo, mas funciona." João pegou o aparelho, dedos roçando os dela de novo, e murmurou: "A senhora é demais. Ninguém nunca fez isso por mim." A partir daí, as barreiras caíram aos poucos, como folhas secas levadas pelo vento. Os almoços viraram rotina. Maria levava extras da janta de casa, um frango assado com farofa ou uma salada fresca, e dividia com ele no estoque vazio. "Você come pouco, João. Precisa de força para estudar", dizia ela rindo. Ele respondia com piadas leves. "Com comida assim, eu viro engenheiro rapidinho. A senhora cozinha como minha avó." Mas os olhares se prolongavam, e um dia, ao passar um guardanapo, a mão dele demorou na dela, um toque que não era acidental. Maria sentiu o calor subir pelo braço, como uma faísca em palha seca, e retirou a mão devagar, coração acelerado. A evolução para algo mais veio em jantares disfarçados de conversas de trabalho. Primeiro um sanduíche rápido numa lanchonete perto do escritório, depois um restaurante simples na Vila Madalena, com luzes baixas e música ao fundo. "Para comemorar sua primeira semana sem erros nas máquinas", justificou ela. João contava mais. Tinha uma namorada lá em Minas, uma menina da mesma idade, mas distante, como um eco fraco. "A gente briga por bobagem. Ela não entende essa vida aqui", confessou ele. Uma noite, olhos brilhando sob a luz da vela barata. Maria engoliu em seco. "Relacionamentos são complicados. O meu... Bem, Carlos está longe, e às vezes parece que a gente está em mundos diferentes." João se inclinou. "Ele não sabe a sorte que tem. A senhora é como uma flor que ainda desabrocha, mesmo com o tempo passando." As palavras a atingiram como um sopro quente, e ela riu para disfarçar o rubor. "Você é charmoso, hein? Cuidado com isso na cidade grande." Mas as ligações de Carlos cortavam como lâminas afiadas. "Tudo bem por aí, amor? Sofia está estudando?" perguntava ele, voz cansada do fuso horário. Maria respondia mecânica: "Sim, tudo."
E você? Dentro dela, a culpa girava como uma espiral de espinhos, rasgando o esliando o peito. Estou traindo ele só com pensamentos? Se questionava, olhando o espelho do banheiro à noite, vendo o rosto envelhecido, as marcas do tempo que João parecia ignorar. Ainda assim, os encontros continuavam. Um toque no ombro virava um abraço rápido na despedida, e logo eles marcavam saídas para hotéis discretos na periferia, daqueles com paredes finas e lençóis gastos. Só para conversar em paz, mentia ela para si mesma. Lá, sob luzes neon piscando, João a olhava como se ela fosse o centro do universo, e Maria se sentia renascer, como terra seca bebendo chuva após seca longa. É amor ou só falta de afeto? Refletia ela em momentos solitários, andando pelas ruas lotadas de São Paulo, o barulho dos carros abafando os pensamentos. Raiva borbulhava contra Carlos. Por que ele não voltava? Por que a deixava sozinha nesse vazio? Misturada à tristeza de ver o corpo mudar, os anos pesarem. João, por outro lado, a fazia rir, sentir desejada, como se o tempo parasse. Uma noite, em um quarto simples na Zona Leste, ele beijou sua mão. Você me faz esquecer a saudade de casa. Maria tremeu, mas cedeu, o beijo se espalhando como fogo em mato seco. Ana, a amiga de longa data, descobriu por acaso. Elas se encontravam para um chope no bar do bairro e Maria deixou escapar. Tem um rapaz no trabalho. Ele me escuta. Ana, divorciada e aventureira, arregalou os olhos. Maria, você tá precisando disso. Vem comigo num encontro duplo. Meu amigo tem um sobrinho jovem, bonitão. Maria riu nervosa, mas aceitou, curiosa. O encontro foi num barzinho animado na Augusta. Ana com seu par, Maria com o tal sobrinho, um garoto de 25 anos, falante e confiante. Mas enquanto ele tagarelava sobre festas, Maria pensava em João, no jeito quieto dele. O caos invadiu como um redemoinho, toques forçados, risadas falsas, e ela recuou, saindo cedo. Não é para mim, pensou, correndo para casa sob a garoa. Sozinha no quarto, Maria desabou em lágrimas, o choro abafado no travesseiro para não acordar Sofia. O que eu tô fazendo? E se a menina descobre? Ela me olharia diferente, como uma estranha. A imagem da filha inocente a cortava como vidro quebrado, misturando vergonha e desejo. Ana ligou no dia seguinte. Amiga, relaxa. Vida é curta. Continua com seu João, ele parece te fazer bem. Maria hesitou, mas o conselho ecoou, alimentando a chama. Os dias viraram uma dança perigosa. Trabalho durante o dia, encontros escondidos à noite. João pedia conselhos sobre estudos, e Maria ajudava, sentindo-se útil, viva. Mas uma tarde, no escritório vazio, ele se aproximou. Dona Maria, eu tô pensando em montar uma lojinha online de roupas. Nada grande, mas para ajudar a família. Preciso de um dinheirinho para começar. Ela piscou, surpresa. Quanto? Uns 10.000. Eu pago de volta, juro. O pedido veio como um balde de água fria, mas o olhar suplicante dele a amoleceu. Tá bem, eu ajudo. Você merece uma chance. Mal ela transferiu o dinheiro, o telefone tocou. Carlos, voz animada. Amor, boa notícia. Meu projeto acaba antes. Volto em 2 semanas. O pânico subiu como bile na garganta, o mundo girando em câmera lenta, enquanto João sorria do outro lado da sala, alheio ao furacão que se aproximava. O sorriso de João congelou no ar do escritório, inocente como uma máscara que começa a rachar, enquanto Maria desligava o telefone com as mãos trêmulas, o eco da voz de Carlos ainda zumbindo nos ouvidos como um alarme distante. 2 semanas. Apenas 2 semanas para arrumar o caos que ela mesma havia criado, um emaranhado de mentiras que se enroscava no peito como cipós sufocantes. Naquela noite, em vez de ir para casa, ela mandou uma mensagem rápida para ele. Preciso te ver. Agora. Eles se encontraram num motel escondido na Moca, daqueles com neon piscando e cheiro de cigarro velho no ar, um lugar que Maria nunca imaginaria frequentar antes. O quarto era apertado, com paredes descascadas e uma cama que rangia como um segredo mal guardado.
João chegou ofegante, suor na testa. O que houve? Você tá pálida. Ela desabou nos braços dele, o corpo colando no dele como se buscasse refúgio num temporal. Meu marido volta em 2 semanas. Isso tem que parar, murmurou ela, mas as palavras saíam fracas, traídas pelo desejo que ainda queimava como brasa sob cinzas. Eles se jogaram na cama num turbilhão de toques urgentes, como se o tempo fosse um inimigo comum. Cada beijo um adeus disfarçado. João sussurrou no ouvido dela. Eu te amo, Maria. De verdade. Você me salvou dessa cidade fria. As palavras a atingiram como um veneno doce, infiltrando-se nas veias, matando devagar a ilusão de que era só carência passageira. Mas no fundo, uma dúvida brotava. Era amor ou só gratidão pelo dinheiro que ela havia dado? Depois, deitados lado a lado, o suor secando na pele, João contou mais sobre o plano da lojinha online. Com os 10.000, comprei estoque de camisetas baratas. Vai dar certo para ajudar minha mãe e os meninos. Maria assentiu, mas algo no tom dele soava forçado, como uma nota desafinada numa música familiar. E a namorada em Minas? Você falou com ela? Perguntou ela, voz baixa. João hesitou, olhos desviando. Ah, terminamos. Ela tá grávida, de outro, por isso precisei do dinheiro extra para mandar para ela como ajuda. A mentira veio como um soco no estômago, mas Maria engoliu, preferindo acreditar na versão que a confortava, mesmo que uma semente de desconfiança germinasse no peito, fina como raiz em solo seco. Os dias seguintes foram um redemoinho de ansiedade, como andar na corda bamba sobre um abismo. Carlos chegou mais cedo que o esperado, desembarcando no aeroporto de Guarulhos com malas cheias de presentes e um sorriso cansado. Que saudade, amor! E você, Sofia? Cresceu tanto! Exclamou ele, abraçando a família no saguão lotado. Maria forçou um abraço, o corpo rígido como madeira velha, sentindo-se o perfume dele misturado ao remorso que corroía por dentro. Em casa, a rotina tentou se reerguer, jantares em família, com risadas forçadas sobre as aventuras europeias de Carlos, enquanto Sofia contava sobre a escola. Mas Maria se sentia uma sombra, distante como um fantasma vagando pelos cômodos. Sofia notou primeiro. Mãe, você tá estranha. Parece que tá em outro planeta. Tá acontecendo alguma coisa? Maria negou, mas as palavras saíam ocas, como eco em caverna vazia. À noite, na cama ao lado de Carlos, ela virava para o lado, fingindo sono, enquanto mensagens de João piscavam no celular escondido. Saudade. Quando a gente se vê? A briga interna explodia em silêncios longos, como bombas mudas detonando no peito. Maria olhava para o marido dormindo e sentia a raiva fervendo, não dele, mas de si mesma. Por que fraquejara? Por que permitira que um rapaz jovem a fizesse questionar tudo? Sou uma idiota, pensava, lágrimas quentes escorrendo no travesseiro, o corpo ansiando pelo toque proibido enquanto o marido roncava ao lado. Um dia, no banheiro, ela deletou as mensagens, mas uma sobrou, piscando como um farol traiçoeiro. Carlos viu por acidente, pegando o celular para checar o clima. Quem é João? Por que tantas mensagens? O ar gelou, como se o apartamento inteiro mergulhasse num inverno repentino. Maria gaguejou. É do trabalho. Um auxiliar. Mas o olhar dele, cheio de dúvida, cortava como lâmina fria. Desesperada, ela confidenciou parte da verdade a Ana, numa cafeteria escondida. Eu me envolvi, amiga. Foi burrice, mas agora Carlos está desconfiado. Ana ouviu, olhos arregalados. Maria, você precisa acabar com isso. Mas olha, todo mundo erra. Eu conto pro meu grupo de amigas, para te dar apoio. Mas o apoio virou fofoca, espalhando-se como fogo em palha seca. Sussurros no clube de ginástica, olhares curiosos no supermercado. Maria descobriu numa ligação anônima. Sua amiga tá contando tudo por aí. A dor veio como um tsunami, afogando-a em vergonha, o mundo desabando em pedaços. Raiva contra Ana queimava. Como ela pôde me trair assim?
mas no fundo era a raiva de si mesma por ter aberto a porta para o caos. A esperança sutil surgia em momentos inesperados, como raios de sol furando nuvens. Talvez isso a fizesse recomeçar mais forte, como uma árvore que brota após a poda. Reflexões vinham à noite, andando pelo quarto escuro. O desejo era complexo, como raízes entrelaçadas, nascido da solidão de casamentos longos, comum entre tantas mulheres que via nas ruas de São Paulo, migrantes como ela, lutando contra distâncias que corroíam laços. Muitos brasileiros vivem isso: maridos longe por trabalho, famílias partidas pela economia, pensava, sentindo uma conexão invisível com desconhecidos. O encontro final com João veio num parque abandonado na Zona Norte, longe dos olhares. Ele apareceu ansioso. Maria, preciso de mais dinheiro. A lojinha está afundando e aquela história da gravidez. Bem, era mentira, mas foi para te convencer. As palavras a atingiram como um tapa, revelando o lado manipulador dele, como uma cobra se desenrolando devagar. Você me usou? Gritou ela, voz quebrada. O ética do momento pesando como chumbo. Não era mais consensual. Era uma armadilha que ela mesma ia armar a Ármara. João tentou se explicar. Não, eu gosto de você. Mas a vida é mara, né? É dura. Maria o confrontou, olhos flamejantes. Acabou. Vá embora. Caminhando de volta, ela sentiu um alívio crescer, como sair de uma prisão escura para a luz do dia, o empowerment pulsando nas veias, transformando dor em força. Mas o furacão não parava. Em casa, Carlos encontrou uma nota de motel no bolso dela, esquecida como uma bomba relógio. O que é isso, Maria? Fala a verdade, exigiu ele, voz tremendo, o apartamento virando palco de uma confrontação que a deixava à beira do precipício, o coração martelando como se o mundo inteiro dependesse da próxima palavra. A próxima palavra escapou dos lábios de Maria como um sussurro quebrado, ecoando no silêncio tenso do apartamento, onde o ar parecia carregado de eletricidade estalando, pronto para explodir em faíscas. Sim, Carlos. Foi um erro enorme que me devorou por dentro, como um fogo que consome tudo sem deixar cinzas. Ele ficou parado, os olhos vidrados nela, o rosto contorcido numa mistura de choque e dor crua, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Sofia, ouvindo vozes altas da cozinha, parou no corredor, os olhos arregalados como pratos, o celular esquecido na mão. Mãe? Pai? O que está acontecendo? Maria sentiu o mundo desabar ainda mais, como um castelo de cartas, soprado por um vendaval impiedoso, mas reuniu forças para mandar a filha para o quarto. Vai, filha, isso é entre nós dois. Sofia obedeceu relutante, fechando a porta com um clique que soou como um ponto final prematuro. Carlos se sentou no sofá, as mãos tremendo ao pegar a nota do motel, amassando-a como se pudesse esmagar a realidade. Quanto tempo? Com quem? Me diz tudo, Maria. Eu mereço saber. Ela contou, voz baixa e entrecortada, como se cada sílaba fosse uma pedra pesada sendo rolada montanha abaixo. O encontro casual com João, as conversas que viraram consolo, os momentos roubados que a faziam se sentir inteira de novo, mesmo que por instantes fugir de osso. Foi a solidão, Carlos. Você longe, eu aqui sozinha, como uma casa vazia esperando ecoar risadas que nunca vêm. Ele ouviu, o rosto pálido, e quando ela terminou, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dele, traçando um caminho irregular, como um rio seco revivendo. Eu perdoo, em parte, mas como vamos consertar isso? Sofia não pode crescer num lar quebrado. Naquela noite, o apartamento virou um campo minado de silêncios e olhares desviados, como sombras dançando numa parede iluminada por vela fraca. Maria não dormiu, o cérebro girando em círculos viciosos, questionando cada escolha, como se revisitasse um labirinto sem saída. Pela manhã, Carlos tentou um abraço desajeitado na cozinha, o cheiro de café fresco misturando-se ao peso do ar. Vamos tentar, pelo bem da família. Mas algo em Maria se partiu de vez,
como um galho seco sob peso excessivo. Não, Carlos, eu não aguento mais fingir. Quero o divórcio. As palavras saíram firmes, surpreendendo até ela mesma, como se uma versão mais forte dela emergisse das ruínas. Ele assentiu devagar, olhos baixos. Se é o que você quer, mas vamos fazer direito, pela Sofia. Os dias que se seguiram foram um borrão de papéis e conversas difíceis, como navegar num mar agitado sem bússola. Maria procurou uma terapeuta no centro da cidade, uma mulher de voz calma que ouvia sem julgar, ajudando-a a desatar os nós internos que a sufocavam. Você não é má, Maria, é humana carregando pesos que ninguém vê, disse a terapeuta numa sessão, e as palavras foram como bálsamo em ferida aberta, aliviando o remorso que roía como ácido. Com Sofia veio a reconexão lenta, como reconstruir uma ponte queimada tábua por tábua. Passeios no shopping, conversas à mesa sobre sonhos adolescentes, lágrimas compartilhadas no sofá. Eu errei, filha, mas aprendi que a gente não pode se perder por medo de ficar sozinha. Sofia abraçou-a forte. Eu te amo, mãe. Vamos ficar bem. O twist veio numa tarde chuvosa, quando Carlos confessou, voz rouca ao telefone. Eu também errei lá na Europa. Uma colega de projeto, foi só uma vez, mas eu me sinto culpado como você. A revelação a pegou de surpresa, como um raio iluminando uma paisagem escura, criando uma igualdade inesperada, dois feridos se curando juntos sem máscaras. Somos iguais nisso então, dois tolos lutando contra o vazio, respondeu ela, e o alívio veio como uma onda suave, lavando a culpa residual, transformando o fim em algo menos amargo. João sumiu como fumaça no vento, bloqueado no celular, evitado no trabalho até pedir demissão, alegando problemas familiares. Maria não o procurou, sentindo o vazio inicial se preencher com uma liberdade nova, como asas se abrindo após anos dobradas. Com Ana veio a reconciliação cautelosa. Desculpa pela fofocas, amiga, eu tava errada. Juntas, elas abriram um negócio pequeno, uma loja online de moda sustentável, usando os contatos de Maria e a energia de Ana. Vamos vender peças que empoderam mulheres como nós, decidiram, e o empreendimento cresceu devagar, como uma semente brotando em solo fértil, trazendo renda e propósito. Maria viajava sozinha agora, fins de semana, em praias do litoral norte, o mar batendo nos pés como um lembrete de que a vida renova. Às vezes, o erro nos mostra o caminho certo, refletia ela numa dessas viagens, o sol poente pintando o céu de laranja, simbolizando um renascimento quieto. A dor a tornara mais resiliente, como aço temperado no fogo, aceitando a complexidade humana sem autopunição. Quem nunca tropeçou por causa de um coração faminto? Pensava, sentindo empatia por si mesma e por outros, como as mães solteiras que via nas ruas lutando batalhas invisíveis. A esperança se instalava como uma luz suave no horizonte, guiando passos firmes. Se essa história tocou você, compartilhe sua própria nos comentários. Você já passou por algo assim? Inscreva-se para mais relatos reais que inspiram e me diga, de qual cidade do Brasil você está assistindo? Maria, agora, olhava para o futuro com olhos claros, o peito leve como uma brisa de primavera, pronta para o que viesse.